Olá, boa noite, tudo bom? A paz a todos. E hoje, nessa noite, nesse sábado, eu quero estar dando continuação a esse estudo, desse grupo nosso aqui de escatologia. E naquela semana, quando eu fiz o vídeo sobre que o fim seria igual ao começo, e para a gente entender o fim, daquilo que também já está diante dos nossos olhos, talvez como um aperitivo, de coisas que realmente virá de uma forma concretizada, Então, para a gente também entender o fim, a gente também tem que entender o começo. E hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez de repente não der tempo de falar tudo, até mesmo para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou estar falando sobre um pouco a diferença de Israel e a igreja, Apesar que são povos de Deus, mas com chamados, realmente chamados diferentes, Porque nós entendemos, e quando nós lemos o Antigo Testamento e depois o Novo, nós vemos que a igreja era um mistério, para os profetas do Antigo Testamento. Embora que ali também havia congregações, o povo que se ajuntava para adorar a Deus, como hoje nós temos a igreja, também que se ajunta para adorar a Deus, mas nós vemos que são propósitos diferentes. Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas, mas sim existe uma diferença entre Israel e a igreja. E se não der tempo, como eu falei, de falar num vídeo só, eu vou também estar fazendo a parte 2 desse estudo. E para começar, eu vou estar lendo aqui em Colossenses 1, versículo 26. Depois você pode também estar acompanhando na sua Bíblia, Colossenses 1, 26, 25, que eu vou estar lendo, que fala assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora, quer dizer, no tempo da igreja, Paulo falando para a igreja de Colossos, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. A igreja... deixa eu continuar aqui. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós vemos que, é claro, a igreja de Jesus Cristo, como também está em Efésios, eu vou ler também aqui, para não ficar no ar, Efésios 2, Efésios 2, 12 fala assim: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, é claro que um judeu, alguém de Israel, nessa dispensação, a qual nós chamamos de dispensação da era da igreja, a dispensação da graça, é claro que se um judeu ele aceita Jesus como Senhor, ele faz parte também desse corpo, que é de israelitas e judeu. Mas então, você pode me perguntar, qual que é essa diferença? Nós vemos que, como eu estava falando, que em primeiro lugar, a igreja ela era até então um mistério do povo de Israel. Porque até então, os primeiros
apóstolos, os discípulos que andaram com Jesus ali fisicamente, Pedro, João, Tiago, eles achavam, né, e é claro que não dá para ler todos os capítulos e versículos aqui, mas eles achavam que Jesus tinha vindo trazer como fosse uma espécie de avivamento judaico, digamos assim. Até mesmo porque Paulo, lá em Atos 10, Pedro, lá em Atos 10, quando ele tem uma visão do lençol, né, ele não come aquilo, a palavra fala, Pedro, mata e come, mas ele não comeu, né, e depois ele soube do que se tratava aquela visão, porque depois ele foi numa casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um gentil, né, enquanto ele estava ali falando da palavra de Jesus, a palavra fala que veio o Espírito Santo sobre os gentios e também eles falarem novas línguas, né? Só que digamos que Pedro e outros, eles tinham uma certa resistência em relação ao povo gentil. Por isso que Deus então ele chama quem? O apóstolo Paulo, que também foi chamado para pregar para os gentios, para Israel, mas o ministério dele, digamos assim, realmente foi para os gentios. E a igreja, como eu falei, era um mistério que até então o povo de Israel não conhecia. Mas agora Paulo fala que através dessa dispensação, que dispensação? Da graça. Não que Deus muda, né? Ele é Deus. Mas talvez em outro vídeo nós podemos falar mais sobre as dispensações que já existiram desde a época lá de Adão, antes do pecado e depois do pecado. Um outro assunto a gente fala. Mas nessa dispensação, na verdade, foi um parêntese na história. Porque até então, como a própria palavra fala, que Jesus primeiro veio para o judeu, mas os que eram seu não os receberam, né? Mas todos que receberam foi feito filhos de Deus. Então nós vemos uma coisa, que esse mistério agora que estava oculto, Deus revela para os gentios através de Jesus Cristo e usando o apóstolo Paulo. Amém? Nós vemos também outro exemplo, lá em Atos 15, que a palavra do Senhor fala assim. Atos, capítulo 15, eu vou estar lendo aqui desde o versículo 1 para a gente entender bem. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviado, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Instrugiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observam a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nós, nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo.
que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Também que eles terminaram, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre deles um povo para o seu nome. Confere em coisas as palavras dos profetas, como está escrito: cumprido estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então nós vemos que depois que ele estava ali no concílio ali de Jerusalém, né, os apóstolos, os judeus, né, e eles estavam ali num debate, né, porque Paulo e Barnabé tinha sido enviado, estavam nos gentios e tal, e Pedro falou: olha, há um tempo já Deus me visitou, eu fui lá na casa de Cornélio, e vocês sabem que ali o Espírito Santo também agiu neles, como também nós, lá em Atos 2, né, quando ali começou a igreja, na descida do Espírito Santo. E depois ali Tiago, ele lembrou de uma passagem que inclusive está lá em Amós 9, né, que fala de levantar de novo o tabernáculo caído de Davi. Mas é interessante que ele fala, né, ele fala assim: olha, Deus, depois que, né, ele quis dizer isso, depois que muitos do nosso povo rejeitou o Evangelho, a morte do Senhor Jesus, Deus quis estabelecer pela sua graça um povo entre os gentios. Mas isso, né, aí ele lembrou, e quando isso terminar, quando a plenitude dos gentios, isso também está em Romanos, né, que fala aqui, ó, Romanos capítulo 9, Romanos 9, 27, peraí, se eu não me engano. Só um minutinho. Olha o que fala aqui. Aqui, ó. Romanos 11, 25. Porque não quero, o apóstolo Paulo falando, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. De novo ele falando: para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então nós vemos que se a igreja tivesse substituído Israel, Paulo não teria escrito isso, Tiago não teria falado: olha, depois que Deus estabeleceu um povo entre os gentios, pela sua graça, pela sua misericórdia, nessa dispensação da graça de Deus, que nós somos salvos através da fé em Jesus Cristo, Deus vai voltar de novo a cumprir o propósito que ele havia prometido lá para Abraão. Por que Deus falou para Abraão: olha, Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra? E o que Deus falou com aquilo? O que Deus quis dizer com aquilo? Porque todos os povos da terra que conhecessem Jesus, e Jesus veio do povo judeu, que começou lá com Abraão, a semente de Abraão que chegou até em Cristo, né, iria abençoar todas as famílias da terra. Por isso que todos, tanto judeu como gentil, são salvos pelo sangue de Jesus. Mas o que aconteceu? Muitos de Israel não creram. E por isso que Paulo fala assim, ó, depois de terminar essa plenitude dos gentios, então Deus vai voltar de novo a sua atenção para o povo de Israel, para o povo que são israelitas em carne. E aí que a palavra fala? E aquele povo daquele tempo, né, porque muitos já de Israel morreram sem salvação, mas naquele tempo, quando acabar a plenitude de gentios, e quando vai acabar? No arrebatamento da igreja. E depois disso, Deus volta a tratar com Israel. Por isso que, e aí mais para frente a gente vai se desenrolar esse assunto
Porque assim, eu quero, da mesma forma como eu falei ali da descida, né, quando eu usei o termo lá de Noé, quando ele solta a pomba e ali simbolizava, né, de Gênesis 8 para de Gênesis 7 para de Gênesis 8 para uma forma decrescente, né? Assim também eu quero estar falando sobre isso. E a pomba que simbolizava o Espírito Santo é exatamente o que? A era da igreja, onde nós recebemos o Espírito Santo. Ali em Atos 2 o Espírito Santo desce e começa a igreja que começou por judeus, que os apóstolos eram. Mas ali Deus estava não só estabelecendo esse evangelho para os judeus, apesar que Deus queria que o seu povo todo, em massa, se convertesse, mas nem todos quiseram. E esse evangelho então chega até nós, os gentios, e muito Deus usando o apóstolo Paulo, porque se você vê todas as cartas do apóstolo Paulo, ele fala muito para os gentios, para Israel, mas principalmente para a igreja. Você pode ver que Deus deu essa revelação propriamente para a igreja, e o apóstolo Paulo foi usado para trazer essas revelações para a igreja, de tanto judeus como gentios, mas especificamente para o gentio, porque muitos gentios começaram a se converter, e os apóstolos também começaram a ir para outros lados, Etiópia, Índia, para evangelizar também, para levar esse evangelho de Jesus Cristo. E como eu falei, para esse texto aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, e isso é muito importante nós entendermos. Talvez já no segundo vídeo vai dar para entender um pouco mais daquilo que eu quero falar, porque isso tem tudo a ver com a escatologia. Porque como eu falei, para a gente entender as coisas do fim, a gente precisa entender as coisas do começo. E Deus também havia prometido para Abraão que desde lá do rio Eufrates até um outro pedaço de terra lá, ia ser do povo de Israel. E se você vê até hoje, Israel não conquistou esse pedaço de terra, e hoje muitos, principalmente ali árabes, eles ficam nessa guerra. Mas o que significa? Deus, ele não é poderoso para cumprir. Por isso que a Bíblia fala que depois dessa plenitude terminar, Deus vai voltar de novo para Israel, para o povo judeu, e promessas que até hoje não foram cumpridas vão se cumprir literalmente, porque tem alguns que falam, não, agora são promessas que a igreja que alcança de Deus, mas de uma forma espiritual. Não, está errado, porque assim como promessas para Israel que foram cumpridas literalmente, promessas que ainda não foram se cumprirão literalmente, certo? E para a gente terminar hoje, um versículo também que chama muita atenção é 1 Coríntios 10, que fala assim, 1 Coríntios 10, lá no versículo 32. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Por que Paulo fala desses três grupos? Judeus, que é o povo de Israel, gentios, que é aqueles que ainda não tem Deus, não tem Jesus como Senhor na sua vida, e a igreja de Deus. Então significa que realmente a igreja não tomou lugar de Israel, porque eu vejo que tem muitas igrejas, denominações, que eu não vou estar falando aqui, ou até mesmo, muitas vezes talvez você pensou, não, promessas lá do Antigo Testamento, apesar que Deus pode abençoar nós, como abençoar o povo de Israel, não há dúvida nisso. Mas tem muitas coisas que foram escritas para o povo de Israel, certo? Então eu quero fechar hoje com esse versículo, deixar você refletir um pouco, e você pode colocar aqui nas mensagens aqui embaixo, nos comentários, sobre o que você achou, né? E eu com certeza vou fazer a parte 2, porque é um assunto muito grande, de a diferença entre Israel e a igreja. A diferença não no sentido de acepção diante de Deus,
mas no sentido de propósitos que Deus tem para cada um, como o Tiago falou. Depois que Deus estabelecer esse povo no meio dos gentios, Ele vai voltar a tratar com o povo de Israel. E isso, só de antemão já fala, onde que Deus vai voltar a tratar? Na grande tribulação, certo? Que Deus te abençoe nessa noite, nesse sábado, em nome de Jesus. Não deixe de comentar, né? Às vezes eu vejo que o pessoal aí no grupo aí talvez tem algum receio, de repente algum medo, por não entender muito, mas põe o seu comentário, a pergunta, que estarei respondendo aí também com a ajuda de outros irmãos, certo? Deus abençoe.